Divino Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional dos nossos espíritos, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se apresenta para nós, para a realização de mais esse estudo, mais esse aprendizado, que a tua misericórdia nos permite realizar. Que nós possamos obter o melhor ao nosso alcance, possamos nós veicular aqueles apontamentos que possam ser úteis não apenas para a nossa aprendizagem e aplicação no campo particular, no laboratório experimental da vida, mas também para os companheiros espirituais em estágio de aprendizagem e tratamento na Fraternidade Espírita Camilo Chaves e nas casas espíritas aqui representadas por cada um de nós, em função das nossas vinculações. Que nós possamos contar com o apoio e o amparo da espiritualidade amiga, nos inspirando, orientando, para que as nossas vibrações, nossos pensamentos, sentimentos, emoções nobres possam ser utilizados como um medicamento balsâmico, um lenitivo para as almas em desespero, em revolta, que se encontram na nossa órbita de ação. As tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia, envolvam-nos a todos. Muito bem. Vocês estão vendo aí já o texto na tela. Depois eu vou te passar, viu, Edna, o PDF desses pontos aí. Todos estão vendo o texto, não estão? Depois eu vou passar para você, viu, Edna? Eu vou postar de novo aqui no grupo o PDF com as páginas que nós utilizamos. Como eu estou fazendo, eu estou digitando ainda esse trabalho, então, por isso que eu vou postando gradativamente. Então, nós vamos fazer a leitura de Gênesis, de Moisés, capítulo 2, a partir do versículo 9. Nós já terminamos o estudo do versículo 8. Vamos fazer a leitura, então, do versículo 9 em diante. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, fiquemos aqui com esses versículos e vamos, então, partir para o nosso trabalho de análise, de entendimento acerca do versículo 8, do versículo 9. E o Senhor Deus, versículo 9, como está aí? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida,
e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Nesse primeiro ponto do versículo, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Nós temos dito e repetido que sempre nós vamos ter dois planos de abordagem, o plano interior e o plano exterior. O plano exterior, que é o plano que eu tenho ressaltado, que nós não vamos nos deter muito em aspectos exteriores da formação do mundo, do universo, só ocasionalmente trazendo algum ponto, porque o nosso foco aqui, que aliás era o foco do Honório nos seus estudos, tanto de Gênesis quanto de Apocalipse, é mais o trabalho que visa a compreensão da evolução interior, do crescimento interior, do entendimento dos processos de criação, elaboração, manutenção e alimentação da vida interior, que se dá a partir do pensamento e do sentimento. Então, o plano mais o foco desse nosso estudo, e aqui eu ressalto que o comentário está aberto a todos, bastando abrir o áudio aí, ou levantar a mão, por exemplo, para que eu veja, e abrir o seu áudio. Todas as participações são bem-vindas, como todo mundo sabe. No plano interior, quando nós falamos assim, o Senhor Deus fez brotar da terra, obviamente que nós vamos trabalhar o interno. Deus criador interior. Jesus vai dizer, vós sois deuses. Deuses com letra minúscula. Deus interior, que Jesus aborda como sendo Deus em algumas oportunidades, e noutras ele vai se referir a essa capacidade geradora interna como Pai. Pai com letra minúscula. Por exemplo, quando em João 8,44, ele vai dizer assim para os fariseus, vós tendes por pai ao diabo. É o pai com letra minúscula. Que são o diabo aí como pai, representa que nós vamos seguindo os planos instintivos plenos do nosso passado e permanecemos na continuidade de uma rotina complexa do passado. O que leva os espíritos, por exemplo, como Emmanuel, a dizer que nós vivemos aí, de um modo geral, uma série muito longa de experiências semelhantes e repetitivas ao longo da evolução, por causa dessa tendência de se manter no plano do condicionamento que emerge do subconsciente, e na casa mental é o arquivo dos impulsos automáticos. Aí, aqui trazendo à baila a definição de André Luiz no livro No Mundo Maior, em que ele trabalha a casa mental com seus 3 departamentos. Que evidentemente, que esse entendimento da casa mental com os seus 3 departamentos, nós vamos encontrá-lo aqui em Gênesis no símbolo da Arca de Noé, que vamos estudar mais à frente. A arca com seus 3 andares, os animais no porão e por aí vai, certo? Os animais como sendo os impulsos do passado. A nossa romagem evolutiva pelos reinos anteriores ao humano foi no sentido de arregimentar instintos que são as ferramentas da evolução. A força para progredir que trazemos embutida. Os instintos que nós vamos lembrar aqui, eu gosto sempre de repetir,
Aprendemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos. Então, os sentimentos nobres que estamos hoje desenvolvendo, as virtudes, são os instintos em sublimação. Certo? O egoísmo é o abuso da lei de conservação que foi gerado pelo acréscimo da vontade, questão 907 do Livro dos Espíritos, tá? Enfim, então, o Senhor Deus fez brotar da terra, é a nossa própria capacidade de fazer brotar da terra interior a componentes da vida, com base numa ideia, um princípio, um fundamento. E é por isso que nós estudamos em Espiritismo, basicamente, quando trabalhamos as questões do autoconhecimento, da questão 919, nós estamos trabalhando fundamentalmente, no plano interior, a identificação entre o bem e o mal. Nos planos interiores, na nossa própria intimidade. Porque como é que nós vamos domar as más inclinações, as imperfeições, se nós não identificarmos a nossa intimidade, o que é inclinação má e o que é imperfeição, que é virtude. Certo? Ok? Porque, dando vazão aos instintos, porque os instintos, no plano imediato, dão prazer, dão satisfação. Então, buscando o prazer imediato que os instintos definem como busca espontânea, se nós focarmos no atendimento a esses instintos, nós vamos gerar o que Allan Kardec vai definir como imperfeição e o que os espíritos definem como sendo, na questão 122, meus amigos, o caminho do mal. Então, quando Kardec pergunta na questão 122 do Livro dos Espíritos sobre os espíritos que seguiram o caminho do mal e os espíritos que seguiram o caminho do bem, e que nós achamos aí quando nós tendemos a adotar aquela abordagem mística, nós temos aquela tendência de achar que seguir o caminho do mal é revoltar-se contra Deus, adotar um tridente como instrumento e sair pelo universo numa campanha militar contra Deus. Não. O caminho do mal, quando os espíritos vão dizer, por exemplo, na questão 122, ó, no caminho, 122 não, quer ver? Ó? Na 124, que tem espíritos que seguem o caminho do bem absoluto e o do mal absoluto. Esse caminho do mal, meus amigos, é o caminho do atendimento aos instintos plenamente, como foco principal. E aí nós vamos gerando, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a cobiça, que para quem estuda o livro Pensamento e Vida, vai se lembrar, no capítulo Humildade, que são as causas de toda a discórdia e delinquência na Terra: orgulho, egoísmo, vaidade e cobiça. Porque os instintos, da sua essência, não são maus. Questão 907, tá? Não são maus. São ferramentas que desenvolvemos na trajetória evolutiva para a realização de grandes coisas. Esses princípios foram postos no coração do homem para a realização de grandes coisas, questão 907. Foram postos como? Por um ato divino de fora para dentro? Não, foram postos pelo trabalho da evolução, em que nós somos conduzidos
amorosa e misericordiosamente pelos espíritos superiores, desde o átomo até o homem, quando o pensamento contínuo se desenvolve e abre-se, e se desenvolve também a razão iluminada, quando aí nós vamos tomar as rédeas do processo de evolução, até esse momento nós somos conduzidos de forma determinística pela lei. Certo? Então, esses princípios são colocados no coração do homem para a realização de grandes coisas. Agora, quando nós focamos apenas no atendimento dos instintos básicos, nós vamos desenvolvendo a imperfeição. Deu uma ideia, meus amigos? Então, nós mesmos vamos gerando. Agora, gerando imperfeição, nós começamos, então, a acionar a lei de causa e efeito. Vamos atrair as circunstâncias, as situações, os acontecimentos, as pessoas, e vamos ajudar no reajustamento pelo atrito. Atrito com a complexidade. E é por isso que Allan Kardec vai dizer que o mal é o seu próprio remédio. Pelas consequências desagradáveis, certo, meus amigos? Então, é preciso que a gente tenha essa ideia. O caminho do bem é o caminho natural dos instintos, em que nós vamos aplicando de acordo com a necessidade. Quando nós já começamos a sair da necessidade para o supérfluo, em todos os sentidos, nós já começamos a gravitar em torno do egoísmo. Aí nós geramos imperfeições, geramos complicações, que é o caminho do mal, certo? Deu uma ideia, meus amigos? Então, são esses aspectos aí que nós queríamos aqui trabalhar, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, implantou o Senhor Deus fez brotar da terra. O fez brotar da terra, como nós vamos trabalhar aí as árvores, certo? Árvore agradável à vista, árvore da vida e árvore da ciência do bem e do mal. Quando nós falamos em o Senhor Deus fez brotar da terra. Então, nós vamos lembrar aqui da parábola do semeador, por exemplo, para a gente entender a ideia. Tentar entender a ideia. Quando falamos em Senhor Deus fez brotar da terra, nós estamos falando de semente. A semente foi acolhida na terra do coração e o Senhor Deus, o Deus interior, é que vai proporcionar a germinação, crescimento, certo? Nós já trabalhamos aqui aqueles 7 passos, da fundamentação do mundo interior. Vocês se lembram? 7 dias da formação do mundo com Moisés. Primeiro dia, a recepção da semente. Como é que eu recepciono uma semente? A semente é uma ideia que eu acato na intimidade do coração. Eu ouço um filósofo, eu ouço um pensador, um ideólogo, eu gosto da ideia, digo, esse é o cara, pronto, acolhi a semente. Só que existe uma lei natural de reprodução. Uma lei natural de reprodução. Então, quando eu acolho a ideia, ocorre a junção automática das duas instâncias psíquicas, ou, para fazer a conexão com Gênesis aqui que estamos estudando, eu aciono o casal primordial. Qual que é o casal primordial na intimidade individual, intrínseca de cada um de nós? O pai e a mãe primordiais. A razão. Oi, quem falou?
Regina? É o sentimento e a razão? A razão e o sentimento, o pai e a mãe. Certo? O casal primordial. Adão, nós vamos trabalhar isso mais à frente, porque Adão representa a razão iluminada, a razão desperta. Certo? A razão desperta. Então, se nós entendemos esse processo, nós vamos compreender, por exemplo, quando os espíritos dizem que Adão viveu simbolicamente, porque Allan Kardec entendia que Adão era uma raça adâmica, conforme aqui temos trazido de Gênesis, a Gênesis capítulo 11, os espíritos da questão 51 do Livro dos Espíritos vão dizer que Adão viveu 4.000 anos antes de Cristo. O que isso significa? Que a nossa razão prontificou-se para os trabalhos de acolhimento de Jesus, da moral que Jesus iria trazer para nós, 4.000 anos atrás. Ou seja, o primeiro Adão de Paulo despertou 4.000 antes de Cristo, 6.000 anos atrás. No meio dessa semana de 7 dias, 4.000 antes de Cristo, mais 2.000 depois de Cristo, nós estamos hoje, 6.000 anos. Estamos no último dia da semana adâmica, que começou 4.000 antes de Cristo, certo? 7 dias, 7 semanas. Então, no meio da semana, que se inicia com Adão, 4.000 antes de Cristo, chegou Jesus, para que esse Adão, a razão desperta, em condições de adotar o que Jesus viria a trazer, permitisse a germinação dessa semente no seu solo interior. Tem uma ideia, meus amigos? Então, existe uma lei natural de reprodução que define que todos nós vamos dar guarida a uma semente, e essa semente, acolhida no coração, vai crescer. É uma lei natural. Nenhum de nós foge dela. Nenhum de nós foge dela. E é por isso que nós, hoje, o nosso esforço é nos integrarmos naquele mandamento novo do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo. Amar, instruir. Instruir para identificar a natureza da semente, que é a ideia. Para que, em acolhendo, não cresça. Então, o primeiro dia de Moisés, recepção da semente. Aí eu preciso aqui entrar num aspecto, aprofundar um pouco mais. Quando falamos em semente brotar, nós estamos falando da presença da luz, não estamos? Precisa de haver uma luz iluminando para que a semente, aquele broto, faça o quê? Fotossíntese. O que é fotossíntese? Define a lei natural da assimilação da luz, da sintetização da luz. Então, quando os espíritos definem, Emmanuel, Jesus é o sol das almas, é porque hoje nós precisamos parar de sintetizar ideias complexas, porque quando nós acolhemos uma ideia e ela germina no coração, simbolicamente, meus amigos, nós estamos transformando a luz de alguém em semente, erva verde, árvore frutífera que vai crescer e vai continuar exemplificando na sociedade. Deu uma ideia? É por isso que, por exemplo, nós temos dificuldades, o próprio movimento espírita, com elementos que querem enxertar no espiritismo, no tronco do espiritismo, na árvore do espiritismo, suas próprias ideias preconcebidas de outras áreas do conhecimento humano, ou de outras religiões.
E é exatamente para não incorrer nesse erro de adotar ideias complexas que Allan Kardec trabalhou a questão do ensino generalizado, concordante dos espíritos, para que nós não adotássemos uma ideia pessoal e particular, seja do médium A, do espírito A, do palestrante B, palestrante C. Perceberam? Como não existe mais no movimento espírita o crivo do ensinamento concordante generalizado que Allan Kardec utilizava, é por isso que nós temos essa complicação filosófica hoje no movimento espírita, de determinadas vertentes que não estão consentâneas com a codificação espírita. E nós queremos, a todo custo, enxertar, algumas vezes dizendo que precisamos atualizar a doutrina. Estão percebendo? Que existe uma lei natural. Então, primeiro dia, recepção da semente, segundo dia, apropriação da semente, terceiro dia, germinação, quarto dia, crescimento da árvore, quinto dia, florescimento, sexto dia, frutificação. Aí o sétimo dia, a consequência, porque eu vou descansar com essa alimentação desse fruto. Por isso que o sétimo dia é o dia do descanso, simbolicamente falando. Ficou claro? Nós já falamos desse assunto anteriormente, e de vez em quando nós vamos voltar, porque, evidentemente, o assunto é recorrente. Gênesis é um texto complexo, nós aqui não temos a pretensão de esgotar o assunto, e por isso é que, ocasionalmente, até para nós mesmos irmos sedimentando um campo de entendimento, nós vamos voltar e repetindo as coisas, viu? Amigos, de acordo? O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Essa árvore agradável à vista, então ficou claro para nós que o Senhor é o eu interior. Nós aprendemos com os espíritos que nós somos os artífices da nossa felicidade ou do nosso sofrimento, não é isso? Cada um de nós é. Não existe culpado exterior das nossas complicações, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Nós somos os senhores, herdamos de nós mesmos e estamos gerando efeitos para nós mesmos amanhã. De acordo? Aqueles que estão ao nosso lado, que nos orientam, que nos auxiliam, são aqueles elementos mais adiantados que se apresentam para nós por meio do contato social para estimular o nosso progresso, conforme aprendemos na questão 779. E lá, na questão 779, nós aprendemos com Kardec de forma muito clara que a força para progredir é inerente a todos os espíritos e ela não depende de um ensinamento exterior. O ensinamento exterior é um elemento que a misericórdia divina coloca na nossa existência como pelo contato social para que nós avancemos mais rapidamente. Mas, em essência, a nossa felicidade não depende desse elemento de fora. Não depende. Então, por exemplo, nós não dependemos de Jesus nos arrastar pela evolução lá fora para sermos felizes, não. Jesus é nosso irmão mais velho, que encarnou na Terra 2000 anos atrás, para promovendo a chegada de uma nova mentalidade para fazer com que nós avancemos mais depressa. Para sensibilizar, induzir. Mas aqueles que não quiserem, não existe imposição fora para dentro. Quem não quiser, Deus vai recambiar
Aqueles que quiserem permanecer na complicação, na violência, na criminalidade, na revolta, no egoísmo, no orgulho, na vaidade de forma cristalizada, serão recambiados para outros mundos, como nós temos aprendido com Allan Kardec na Gênese, capítulo 11 e no capítulo 18, de forma natural. Essa transmigração não representa castigo e nem punição, representa uma adequação moral, uma adequação pela sintonia de sentimentos entre os elementos avançados intelectualmente da Terra, mas que querem permanecer satisfazendo os seus instintos primários, são recambiados para um plano onde os instintos primários podem ser expressados de forma plena, mas um plano onde não encontrarão as facilidades que encontram no mundo tecnológica, filosoficamente avançado, como é o nosso hoje. Em que tudo o que o homem desenvolve é utilizado para a destruição em massa. Ou não é? Não é o que nós estamos vendo? Então, esses elementos são recambiados. Nós vamos estudar isso mais à frente, quando nós falarmos aqui do rio que saía do Éden para regar o jardim, tá? Por enquanto, nós estamos falando das árvores. Então, a árvore é agradável à vista. O que é a árvore? Vamos lembrar, só recapitulando, que a árvore é o símbolo das pessoas. Nós vamos aprender isso desde Sócrates, que dizia que a árvore boa não produz maus frutos, o que Jesus repetiu literalmente. Então, nós aprendemos, tanto com Jesus, principalmente com Jesus, que árvores simbolizam as pessoas. Quando Jesus fala das árvores, que a árvore boa não produz maus frutos, ele está se referindo tanto aos homens, espíritos e homens, quanto às instituições que os homens geram na Terra, que é o resultado lógico, natural, consequente das nossas criações interiores que se concretizam no plano social de forma natural, meus amigos, espontânea. Por isso é que temos que ter cuidado, atenção, esforço na vigilância para que nós não continuemos a gerar obras complexas, segundo uma lei natural. De acordo? Então, a árvore é agradável à vista. É a árvore que agrada aos desejos de cada um de acordo com a mentalidade adotada na existência. Então, de acordo com a mentalidade que eu adoto, o elemento A, que é uma árvore, vai me agradar ou não. O elemento B vai me agradar ou não. E os Espíritos definem para nós que a linha de corte para o encaminhamento do nosso avanço moral na Terra, a linha de corte, de divisão entre as várias vertentes filosóficas, que é definida aqui como sendo a árvore da vida, é Jesus, modelo e guia, tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado para, a partir do momento em que Adão se desenvolveu, que significa que a nossa razão está capacitada para as escolhas. A partir desse momento, então, Jesus é o modelo, é o padrão, é o protótipo, para que nós consigamos ajudar Jesus a fazer o quê? Que a Terra se torne um plano da felicidade, da paz, que é o objetivo da regeneração, em cuja fase estamos adentrando.
estamos nos albores da regeneração. Mas, infelizmente, a Terra ainda como um todo, em grande parte, ainda é um plano triste de expiações e provas. Ainda não é aquele plano da regeneração idealmente instalada, como definido está por Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 17. Que é aquele plano onde em todas as frontes será lida a palavra amor, um plano que será definido, regido por uma perfeita equidade social, que é o item 17, que nós aqui estudamos muito, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos aí buscando a instalação desse terreno. Então, a árvore agradável à vista será agradável à vista, meus amigos, em função dos desejos, dos ideais filosóficos individuais de cada um de nós. De acordo? Alguém quer trazer comentários? Até agora sou eu que estou falando, já estamos aí com mais de meia hora de encaminhamento. Eu estou vendo que o Luiz ali está ansioso para falar conosco. Fala, Luiz. Não, nem tanto ansioso, não. Então, só, eu acho que reforçando o que você falou e o que eu compreendi, então, pelo que você falou, nessa fase, assim, nesse início, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra. Então, como foi dito, né? Que esse Senhor Deus é o Deus interno, ou seja, o Deus interior, né? Representado em cada um pelo que eu trago de aprendizado dos ensinamentos superiores, né? Então, esse Deus interior, o trabalho que eu faço com esses ensinamentos é fazer brotar essa árvore agradável à vista, ou seja, brotar de mim um ser humano, um novo homem, vamos dizer assim, né? Que seja agradável à vista, né? Dentro do que você falou, que possa impressionar bem as pessoas de acordo com aquilo que eu faço. E se fazer estaria em consonância com o que eu aprendi, né? E sendo também, como eu complemento aqui, boa para alimentar, ou seja, que eu seja capaz, né? Que esses exemplos eles seriam bons frutos, né? Que poderiam servir para a alimentação de outras pessoas no sentido de fortalecer aqueles que estão em dúvida, né? De dar coragem, de mostrar um bom caminho, né? Uma opção a ser seguida, vamos dizer assim. É o que eu compreendi um pouco do que foi falado nesse início. Não, sem dúvida. Nós estamos trabalhando para ampliar o grau da consciência desperta. Então, por exemplo, a respeito desse brotar e dessa geração, eu quero trazer aqui Pensamento e Vida, capítulo 1, Espelho da Vida de Emmanuel, quando Emmanuel vai dizer assim, ó, falando da mente, falando da mente que é o espelho da vida, é isso? O espelho, ele realiza dois movimentos, ele capta e reflete. Capta e reflete, de forma automática. É isso? Então, a mente funciona da mesma forma. Nós captamos uma luz que entra ou pelos ouvidos, pelos olhos, a luz entra e nós refletimos de forma automática. No plano, por exemplo, das reações diárias, nós trabalhamos muito a ideia do trânsito. Vamos no trânsito, dirigindo com tranquilidade. Podemos estar, inclusive, indo para a casa espírita, meditando. Mas se alguém nos dá uma fechada, a reação, o reflexo imediato, qual que é? É aquela emoção mais complexa, não é? De um modo geral? Uhum.
Então, é a reação natural. Nós estamos trabalhando em Espiritismo, Gênesis o Evangelho, em evolução, para tomar consciência desse processo e tomar as rédeas, o controle. Então, no trânsito, o elemento vai passar de inopino cruzando a minha trajetória, o reflexo vai emergir, o papel do Espiritismo aqui que estamos desenvolvendo, estudando, e do Evangelho é eu tomar consciência desse reflexo para cercear o crescimento desse reflexo. Então, por exemplo, é natural sentir raiva? Evidentemente. Irritação? Evidentemente. Porque no caso do trânsito, de modo geral, o reflexo é uma irritação, é um susto, uma raiva. Mas nós estamos trabalhando hoje para que essa raiva não encontre expansão na nossa intimidade. Por que que ela não pode encontrar expansão? Vamos lembrar daquele ponto que eu trago ocasionalmente, que é registrado por Kardec no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 8, item 7, eu cito de vez em quando. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição. Mais ou menos assim. Então, a raiva, no nosso caso hoje, se for alimentada, se torna uma imperfeição. Então, se eu cultivo a raiva, naturalmente vai emergir um pensamento. Então, quando a gente sente raiva, qual o pensamento que vem? Imediato. Alguém já parou para pensar? Para analisar? Quando alguém sente revolta, alguém já parou para analisar o pensamento que emerge? Ou quando alguém, por exemplo, que é perfeitamente natural, tá, meus irmãos? Isso é natural no nosso estado evolutivo. E que emerge um reflexo sensual perante um quadro que nós vemos. Qual o pensamento que emerge? Nós estamos trabalhando para entender e tomar consciência desses processos para poder alterar a imersão. Ou como é que nós vamos alterar essa imersão? Trabalhando a caridade e o amor para transformar instintos primários em virtudes, que é o nosso trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos. Estamos trabalhando para sublimar. Não é isso? Pela mudança de hábito, certo? Então, Emmanuel vai dizer assim, ó. Então, eu estou trazendo essa questão do reflexo para dizer como funciona. Isso é automático. Então, os elementos que estão na vida natural, os espíritos que estão em evolução natural estão nesse ramerrão do reflexo de forma natural. Quando Paulo define assim, aquele que não sabe o que ele faz é lei, é nesse sentido. Então, no mundo primitivo, o elemento mata, morre, mata, morre, mata, morre, é natural, é normal. E não sentem remorsos, não sentem nem arrependimento. No mundo primitivo, o elemento mata e ele sente satisfação porque ele teve uma vitória sobre o outro. Ele é o vencedor. Não é isso que acontece? No reino animal, não é isso que acontece? Já viu o documentário de Reino Animal? As tribos lá do 40 mil anos atrás, que é quando os estudiosos definem que os exilados chegaram. Qual que era a tônica? A tônica era a selvageria. Não era? Tomar pela força. Era a tônica. Os elementos estavam no processo de autoafirmação. Então, quando os exilados chegaram, porque eles cultivavam uma violência cristalizada no seu mundo de origem, eles se encaixaram aí. Tá? Vamos trabalhar isso mais à frente. Então, hoje nós estamos trabalhando o cenário, o componente de geração consciente para sairmos do automatismo da lei de ação e reação. Então, vamos pegar o exemplo do reflexo que eu trouxe aqui do trânsito. Vamos supor que eu estou no trânsito e tal,
Estou indo para a casa espírita, o elemento cruza e pega nos contrapé, não é? Inesperadamente, vai emergir um reflexo, por exemplo, da raiva. Vamos supor que eu dei expansão à raiva, eu paro o carro, aí eu xingo o elemento. O elemento pode ter uma arma, não pode? E resolve dar um tiro. Aí eu pergunto para vocês, foi por acaso o que aconteceu? Não foi por acaso. Foi segundo a lei de ação e reação, de causa e efeito. Que pode estar, certamente estava previsto no mapa da reencarnação como na lei das probabilidades. Esse elemento aí é um elemento impulsivo, reativo, vai conhecer a doutrina espírita, vai estudar, vai crescer, mas ele, como ele tem impulso ainda muito forte, pode ser que lá num determinado momento da sua existência, ele chegue mais cedo pela desencarnação por dar expansão a esse impulso, porque vai acontecer um movimento que vai ser um teste, uma prova. Estão percebendo? Agora, se ele conseguir, se o elemento consegue conter o seu impulso, o que acontece com ele? Ele é beneficiado, meus amigos, pela lei de misericórdia. Ele não vai, ele vai sentir a raiva, mas ele vai lembrar dos ensinamentos do Espírito e vai. Vigilância, paciência, compreensão, mesmo que o interior esteja em ebulição. Porque é natural que assim aconteça. Nós não vamos suprimir os instintos, porque nós entramos na casa espírita, ouvimos o disco Fora da Caridade da Salvação, espíritas amai-vos e instruídos. Nós não vamos sair dali, daquele momento em diante, e nunca mais ter um reflexo. Não, não é assim que funciona. Nós vamos trabalhar os impulsos do dia a dia, no ramerrão da existência, nos hábitos, tá? Então, Emmanuel vai dizer assim, definindo-a por espelho da vida, da mente, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro das ondulações. O coração é a face, o sentimento. O cérebro, razão. Gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Nessa simples frase de Emmanuel, quantas leis morais nós encontramos aí? O coração lhe é a face, e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando. Lei de reprodução. A força do pensamento, lei do progresso, a força para progredir. Tudo move. Criando e transformando e destruindo. Lei de conservação, lei de destruição. Perceberam? Então, as leis morais, o livro Pensamento e Vida é um estudo das leis morais do ponto de vista da evolução, do desenvolvimento do pensamento e do sentimento. Deu uma ideia? Então, Emmanuel continua naquela equação fantástica, olha. O reflexo esboça a emotividade. Então, o reflexo, o trânsito, a raiva. O reflexo, qual foi o reflexo? A reação perante a fechada. Esboça a emotividade. O que é emotividade? Raiva, nervosismo, irritação. A emotividade plasma a ideia. E aqui, Emmanuel, quando Emmanuel faz esse enunciado, emotividade plasma a ideia, ele está falando daquele ponto do Evangelho segundo o Espiritismo que eu trouxe aqui. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma, ou seja, o sentimento, a emotividade, meus amigos, é a fonte dos pensamentos. Seja a emoção superior, seja a emoção primária. Obviamente, cada uma dessas emoções vai trazer um pensamento. Aí,
Quando nós falamos em influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos que invariavelmente nos conduzem, é com base nessa lei, meus amigos. Com base nessa lei. É aí que eles entram. Aí é que eles estabelecem a conexão. Aí é que está o fio desencapado. E magneticamente agrega um pensamento do mesmo teor. Certo? A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, o elemento foi fechado. Veio a emoção, a raiva. Ele deu campo. Surgiu a ideia, a raiva plasmou a ideia. Ah, eu vou para cima dele. Foi para cima. Aí vem a consequência. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Válvulas obliterativas, expiação, tiro, certo? Meu exemplo que eu dei. Cerceamento. Alavancas libertadoras, misericórdia. Então, o que os espíritos estão fazendo com a doutrina espírita, lançando a doutrina espírita na Terra para o nosso estudo, é nos retirar daquele misticismo religioso que sempre pregou que nós dependemos de um sacerdote ou de um guru para pautar nossa existência, colocando nas nossas mãos, meus amigos, as rédeas do nosso destino. Ficou claro? Então, o Senhor Deus fez brotar da terra. Ficou claro aí como que acontece esse brotar da terra? Lei de reprodução. Ficou claro, amigos? Júlio. Fala, Regina. Essa lei de reprodução, no caso, seria reproduzir em nós mesmos aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa evolução, não é? Nós hoje estamos trabalhando para reproduzir de forma consciente Jesus, modelo e guia. Porque o nosso interior quer continuar dando expansão ao homem velho. O homem velho como sendo esses reflexos, meus amigos. Por exemplo, nós estamos dentro de casa, deitados, confortavelmente, assistindo a televisão, campainha toca. Qual o reflexo que emerge? Alguém, quando nós estamos transitando na via pública, alguém nos esbarra, tromba conosco, qual o reflexo que emerge? Ou dentro do ônibus, alguém pisa no nosso pé, qual o reflexo que emerge? Geralmente é a raiva, né? Quem nos olha assim, ó, assado, qual o reflexo que emerge? É aí que nós vamos aplicar a caridade. Nós vamos aplicar a caridade, é aí que nós temos que aplicar o evangelho no reflexo, que é a caridade do dia a dia. Porque o religioso, mesmo o espírito religioso, ele é acostumado a fazer a caridade na casa espírita, ou na campanha do quilo, ou distribuindo marmitex, ou no bazar. Não. Esse é um exercício condicionante para nós acostumarmos com a caridade. Mas a caridade que vai nos modificar é a do dia a dia. É o sentimento nobre que eu vou aplicar nas diversas ocasiões das 24 horas do dia. É aí que eu me transformo, que eu me renovo. Que é como eu trato o porteiro do meu prédio, o caixa do supermercado, o motorista do ônibus, o transeunte, o pedinte, o mendigo.
Ô, Júlia, é justamente esse embate que a gente tem é que desenvolve na gente, né? Que se a gente ficar quietinho, parado dentro de casa, sem conviver com o outro, a gente não vai evoluir, né? Não, é por isso que nós temos a questão 779. Kardec pergunta, se o homem saca de si mesmo a força para progredir, ou se o progresso depende de um ensinamento exterior. A pergunta de Kardec é fantástica. Fantástica, nas suas implicações filosóficas. Os espíritos respondem, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas, como o progresso, na maioria das vezes, é muito lento, então Deus promove o avanço do progresso pela reencarnação dos mais adiantados, pelo contato social. Então, vejam bem que coisa interessante. Se eu, no meu dia a dia, eu entro dentro do ônibus, eu dou sinal para o ônibus, eu entro dentro do ônibus de cara fechada, nem olho para o motorista, ele olha para mim e eu viro a cara, eu, para esse motorista, estou sendo instrumento da justiça para ele testar como está indo a sua paciência, a sua tolerância, a sua compaixão. Para comigo. Por outro lado, então eu estou dando vazão ao homem velho, tá? Continuismo. O homem velho, orgulhoso, preconceituoso e vai por aí. Por outro lado, se eu entro no ônibus, eu olho para o motorista, dou bom dia, dou um sorriso, agradeço, eu estou transferindo, utilizando aí da ideia do Luiz, eu estou transferindo uma semente positiva de uma sensibilização, de uma indução, transferindo uma carga vibracional positiva para aquele coração, que vai se sentir estimulado, valorizado, tratado como ser humano, que pode ser uma semente, meus amigos, de grandes coisas para aquele coração. Presta atenção no que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando aqui num contexto de um avanço de entendimento de uma maneira tal que muitas vezes nós não conseguimos trabalhar esses temas dessa forma nas palestras espíritas, assim, em uma hora. Conseguimos? Então, nós estamos buscando aqui, e nesse ponto o livro O Pensamento e Vida nos ajuda de forma fantástica. Fantástica. Então, deu uma ideia? O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Então, podemos ampliar essa árvore agradável à vista aí, que brota da terra. Nesse caso do motorista de ônibus, eu estou sendo uma árvore agradável à vista, estou criando um vínculo de simpatia, não estou? Um laço de simpatia. Certamente esse motorista vai guardar esse momento durante muito tempo. E esse momento, aí está um dos mistérios da misericórdia divina. Esse momento vai ser um fator para ele de alimentação, quando às vezes ele sentir uma tristeza, uma dificuldade, e aquela lembrança vai surgir, trazendo um alento para aquele elemento. Então, meus amigos, aí nós entramos no... Vejam bem, nós gastamos aqui 1 hora para falar desse primeiro aspecto aí. E o Senhor Deus fez botar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Boa para a comida. É o fruto. O fruto que eu estou exportando, irradiando, é bom para a comida? É uma semente útil? Vamos lembrar que com Jesus, aprendemos que nós alimentamos, com o Evangelho, com o Espiritismo, nós nos alimentamos pelo que sai, meus amigos. Não é pelo que entra, não. Correto? Não é o que entra
que contamina o homem. Quem foi que disse isso? Mas é o que sai. O que sai é que contamina, porque o que sai... O que é que sai? Pensamento, palavra, atitude, ação. O que sai é hábito. Exemplo. Se for repetitivo, vai criar aquilo que Emmanuel estuda lá no capítulo 20, Pensamento e Vida. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, impondo constante indução à rotina. Aí Emmanuel trata daquele assunto que eu disse no início, que nós vivemos repetindo reencarnações. Emmanuel vai dizer assim, ó, herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gozo da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. É o que sai, forma o hábito. Forma um arrastamento, um condicionamento, uma rotina, que é o descanso, e nós vamos permanecendo nessa correnteza, satisfeitos. Só que, se os hábitos são complexos, essa correnteza está definida como os fios geradores de causas de que nascem as circunstâncias, lá do primeiro capítulo, notaram? Então, nessa equação aí de Emmanuel, reflexos bossa emotividade, emotividade plasma ideia, a ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Em semelhantes manifestações, alongam os fios geradores das causas. Em havendo repetição, o fio gerador é o rio. Torna-se o rio da correnteza que vai nos levando para as reencarnações difíceis. Ou não é? Agora, olha que interessante. Nós vamos chegar no versículo 10 aqui. O que nós vamos estudar? Saía o rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia em 4 braços. Então, aqui nós já podemos lançar o seguinte. O rio como sendo o fluxo espontâneo e natural que brota da nossa intimidade, a fonte da água, plano interior, ou o fluxo de espíritos que serão transmigrados e que vão irrigar um outro jardim, saindo do Éden, em que a terra vai se transformar, para regar um jardim em vários mundos. Ficou claro? O Senhor Deus fez brotar da terra. Então, tudo que nós vemos no mundo brota da terra, do coração de cada um de nós. Então, é assim que o mundo é. O mundo é primitivo. Provas e expiações e regeneração em função da massa de espíritos encarnada nesse orbe e dos desencarnados. Perceberam? Aí Allan Kardec vai dizer na Gênesis, lá no capítulo 18. Para que a Terra seja um mundo feliz, preciso é que ela seja habitada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Deu uma ideia? Estão percebendo aí o desafio de transição, expiação e prova para a regeneração e as dificuldades que se apresentam? Não é? Porque, só finalizar esse raciocínio aqui, gente. Nós, nos mantendo no campo instintivo pleno, constantemente atraímos espíritos dessa faixa.
para junto de nós e para a reencarnação. Então, até quando a Terra será um mundo de expiação e prova? Quando é que vai terminar? Nós acreditamos que, com Emmanuel, por volta de 2057, as balizas estarão aí, mas a depender das gerações que estão na fase infantil agora, das que estão no ventre materno e das que virão. Porque se essas gerações não forem de bons espíritos, a Terra ainda vai continuar na expiação e prova um certo tempo, meus amigos. Infelizmente. Qual a natureza dos espíritos que estão reencarnando? Só Jesus sabe. E qual que é o nosso risco? O nosso risco é, se nós não apressarmos a nossa transformação moral, se forem bons espíritos, nós corremos o risco de sairmos quando nós desencarnarmos. Vou falar, Regina, minha amiga Regina, para a gente caminhar aqui para o encerramento. É isso que eu ia te perguntar, porque vai depender muito de nós que ainda estamos encarnados e daqueles que virão, né? Como você falou aí. Mas eu acredito, eu tenho dito isso aqui para vocês. Eu acredito que Emmanuel, através da mediunidade extraordinária de Chico Xavier, não iria nos dizer mentiras e nem nos enganar. Então, tomando como base que ele deixa para nós essa data de 2057. Aliás, eu já trouxe aqui para vocês que Isaac Newton também, fazendo os cálculos no Apocalipse, ele aponta o ano de 2060 como sendo um ano de divisor de águas. Então, nós vemos que é uma convergência. E nós já trabalhamos aqui com aquela equação. Depois vamos voltar aqui, porque a Edna está chegando agora. Nós vamos voltar, porque isso é recorrente, naquela equação de Daniel, que aponta a data de 1857. Depois nós vamos voltar nisso. Então, naquela equação de Daniel, que é a equação do Apocalipse, nós vamos bater a data de 2077. Então, nós vemos que há uma convergência importante. Então, partindo do princípio que Emmanuel não iria nos enganar e ensinar mentira, eu só tenho um raciocínio e só posso fazer um exercício possível. É que nós vamos ter, de agora até lá, um investimento do alto na reencarnação em massa de bons espíritos. Vamos supor que os que estão agora aí na faixa até os 10 anos de idade, vamos supor, que eles sejam bons espíritos, somados aos que estão no ventre materno. Vamos supor que todos sejam de bons espíritos. Ou a maioria esmagadora no mundo seja de bons espíritos, tanto dos que têm aí até 10 anos de idade, quanto dos que estão no ventre materno. Se for, vamos raciocinar assim, se eles forem bons espíritos, dentro de 5 a 10 anos, nós já vamos ter uma explosão de uma juventude transformadora, não vamos? Vamos pegar só um exemplo aí. Se essas crianças forem todas do nível dessa menina da Suécia, né? E daquela do Paquistão. Vamos supor que seja o espírito dessa categoria, com esse impulso renovador. Imaginaram o que pode acontecer na Terra 5 ou 10 anos? Continuando nesse raciocínio, essa juventude, ou mais, na faixa de 25, 30 anos, eles vão se casar, ter filhos. Então, uma segunda geração virá com mais força ou não virá? O que vocês acham? Então, nós podemos ter tranquilamente, em 2057, todo um cenário preparado para estabelecer a regeneração.
Porque nós que estamos aqui nessa sala, a grande maioria de nós aqui, já passamos um pouquinho dos 50, em 2057 nós não vamos estar aqui não, vamos? Pergunto a vocês. Os políticos que estão nessa faixa de idade agora aí na Terra, em todos os países, estarão aqui em 2057? Estarão? Não estarão. Então é por isso que eu mantenho a esperança. E é por isso que eu confio nessa Emmanuel. Enquanto isso, meus amigos, nós temos que trabalhar para que do nosso coração, brote da terra do nosso coração, a árvore que seja agradável à vista, segundo o padrão da oliveira, que é Jesus. A árvore que produz, vamos estudar a oliveira, a figueira, a videira, a árvore que produz frutos luminosos em abundância. Então, que Jesus nos abençoe, fortaleça, inspire.